Você vai tomar, quer tomar ou já tomou o Tadalafila na hora da relação? Aquilo que a gente fala de Tadalafila por demanda, só na hora da relação. Eu vou te falar aqui dicas preciosas para que você impulsione o Tadalafila na hora da relação. Impulsione, consiga atingir o efeito máximo do Tadalafila no momento da relação sexual. E de todas as dicas que eu vou te dar aqui, elas vão impulsionar e vão servir para aquela estratégia do uso do Tadalafila de uso por demanda. Algumas até funcionam para o uso diário também, mas hoje eu vou falar para uso demanda, na hora da relação. E o que é o Tadalafila? Para quem está chegando agora, para quem me conhece, está aqui no canal há muito tempo, eu já falo bastante de Tadalafila há muito tempo. O Tadalafila, para você que está chegando agora, é um vasodilatador. Ele vai dilatar o vaso sanguíneo para melhorar a chegada de sangue no pênis, levando a uma rigidez peniana melhor, seu pênis fica mais rígido e fica duro por mais tempo, melhorando, obviamente, a sua saúde sexual. O Tadalafila faz isso inibindo uma enzima chamada fosfodiesterase e aumentando a densidade, a quantidade de óxido nítrico, nosso principal vasodilatador, no ambiente intravascular. É claro que ele não dilata só o vaso para o pênis, dilata o vaso para o corpo todo, que é o que causa os efeitos colaterais. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo dos colaterais do Tadalafila, não deixe de conferir também para você que aprenda mais e saiba mais sobre esse assunto. Mas falando mais especificamente ali do Tadalafila de 20 mg ou o Tadalafila na hora da relação, primeira coisa importante é a dose. Tem muita gente que não sabe isso. A dose, a princípio, a dose por demanda é 20 mg e a gente começa com 20 mg. Não tem muito benefício em você aumentar essa dose, tá? Mas muito paciente pode precisar de menos. Tem paciente que toma 20 mg e fala, doutor, tive uma boa ereção, mas fiquei com dor de cabeça no dia seguinte e tal, mas eu fiquei com uma baita ereção e tal, será que precisa de 20? Então, para esse paciente, muitas vezes, você pode reduzir para 15, para 10, para 5. Tem paciente que toma 5 mg na hora da relação. Então, dose é uma coisa que muitas vezes você não vai encontrar de cara, você não vai encontrar de primeira. Então, você vai precisar tomar algumas vezes para poder encontrar qual que é a dose para você. Então, o ajuste da dose é a primeira dica importante. Segunda coisa, que é às vezes complicado de falar, procedência. O Tadalafila, quando surgiu lá atrás, ele era só o Cialis. O Cialis que está até hoje no mercado, é o referência, mas a patente caiu, então hoje você tem similares e genéricos, mas uns são muito baratinhos. Toma cuidado, será que faz sentido um remédio custar 200 e outro custar 10? Então toma cuidado, eu já tive alguns feedbacks negativos com alguns laboratórios. Então procedência do remédio é importante. Um dos principais erros, né? Tempo de tomada antes da relação. O Tadalafila, o início do efeito dele começa com 30, 40 minutos, mas o pico é com 2 horas, a gente tem que buscar esse pico. Então tenta tomar 2 horas antes da relação, não é na hora da relação, não é meia hora antes da relação, é 2 horas antes, beleza? Outra coisa importante, mas é difícil monitorar na estratégia de uso por demanda, que é o jejum, né? A medicação Tadalafila e todas as outras para ereção são melhor absorvidas em jejum, sem gordura no estômago, no intestino. Na estratégia por demanda, como você está usando, né, na hora da relação, você provavelmente não está em jejum, mas só uma dica, se você tiver, ou se tiver com uma alimentação, um alimento menos gorduroso, vai ter uma absorção melhor da droga. Outra dica importante, não é contraindicação, mas vai melhorar, eu estou fazendo esse vídeo para melhorar o funcionamento do remédio, é o uso concomitante com bebida alcoólica. A bebida alcoólica também diminui a absorção do remédio, portanto, evitar bebida alcoólica junto com o Tadalafila, buscando uma melhor performance e resultado, faz sentido também. E antes de eu ir para a próxima dica, que já é a nossa 6ª dica para você impulsionar o efeito do Tadalafila, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, encaminhar para aquele camarada seu que está tomando Tadalafila e não está resolvendo o problema dele. Não deixe de fazer isso e vamos lá continuar. A nossa 6ª dica é que você precisa de excitação para que você tenha um efeito máximo do Tadalafila. Ele não é um botão que você vai tomar e vai ter ereção no mesmo momento. Você precisa ainda do primeiro gatilho para que você tenha um estímulo sexual, uma ereção de qualidade, que é o estímulo sexual. Tem muito paciente que vem aqui no consultório que ele quer qualquer tipo de tratamento ou remédio que não dependa dele. Doutor, eu não quero depender de mim, que se eu depender de mim eu não vou ter ereção. Então eu quero alguma coisa que eu tenha ereção de qualquer jeito, injeção, alguma coisa, comprimido, enfim. E olha, pessoal, sempre vai precisar do estímulo sexual. O estímulo sexual é fundamental. Você precisa estar se sentindo sexualmente estimulado para ter
ter uma ereção de qualidade. Então, a sexta dica, estímulo sexual. Sétima dica, controle de ansiedade, né? Ansiedade, pessoal, ansiedade é adrenalina, né? Ansiedade de performance, você está muito ansioso na hora da relação porque você tem que ter uma boa performance e tal. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo só sobre isso, mas ansiedade na hora da relação é sinônimo de adrenalina, e a adrenalina é um vasoconstritor, ele diminui o calibre do vaso, diminui a chegada de sangue no pênis e diminui a qualidade, a durabilidade da sua ereção. Então controle a ansiedade. Então isso é extremamente importante para que você tenha um bom efeito tadalafila. Oitava dica, controle das doenças de base, principalmente o diabetes. O paciente diabético mal controlado, ele precisa de doses maiores de tadalafila. O tadalafila vai funcionar menos para ele, com menos efeito e por menos tempo também. Então, o controle do diabetes é fundamental, mas da pressão também. Então, o controle da doença de base, principalmente o diabetes, é fundamental para que você atinja o efeito máximo do tadalafila. Dica número 9. O tadalafila tem um efeito de 36 horas. Então, você geralmente não precisa ficar dando repique de dose se você for ter mais de uma relação naquele dia. Então você tomou, teve uma relação à noite, no dia seguinte você acordou com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua parceria e vai ter uma nova relação. Geralmente você ainda vai estar sob efeito do remédio. Então o ideal é que você não passe de 20 mg por dia. Não vai ter benefício e você pode ter efeitos colaterais. Então 36 horas, fica tranquilo, dá para bastante tempo, não precisa ficar fazendo repique de dose. Décima dica, a estratégia por demanda é uma carga maior de remédio naquele momento, 20 mg geralmente. Isso pode eventualmente te causar alguns efeitos colaterais. O principal dele, dor de cabeça. Dor de cabeça atinge 10% mais ou menos dos pacientes que tomam tadalafila. Mas tem também congestão nasal, tem o rubor facial, a cara vermelha, tem a dispepsia, né, a azia e a dor muscular. Esses são os 5 principais efeitos colaterais. Tendo esses efeitos colaterais, não desista do tratamento. Se for uma coisa tolerável, você vai precisar de um ajuste de dose ou, eventualmente, se for uma coisa mais tranquila, nada demais, uma dor de cabeça leve, existe uma adaptação do seu organismo ao remédio e você pode continuar com o tratamento depois.